Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geometria plana e agora pessoal vamos começar com o estudo dos quadriláteros dentro da geometria plana, tá? Especificamente nessa aula vamos estudar o paralelogramo, já que é o primeiro quadrilátero importante aí a ser estudado e é muito importante nos seus estudos, beleza? Pessoal, assim, ó, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue esse trabalho nas redes sociais e também, pessoal, não deixe de se inscrever, já que semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui o estudo dos quadriláteros e vamos começar pelo paralelogramo, beleza? Aqui nós temos um paralelogramo e eu já vou fazer algumas anotações aqui em cima desse quadrilátero, beleza? Olha o que diz aqui, ó. Vamos estudar primeiramente algumas de suas propriedades, ou seja, as propriedades do paralelogramo. Olha só, diz o seguinte, em todo paralelogramo, aí nós temos aqui as 4 propriedades que eu quero comentar com vocês. A primeira propriedade, ó, P1, diz o seguinte, os dois ângulos opostos são sempre congruentes. Olha só, pessoal, dois ângulos opostos, ele diz que são sempre congruentes. Então, por exemplo, ó, nesse quadrilátero, se eu disser, por exemplo, que aqui nós temos um certo ângulo alfa, tudo bem? Qual é o ângulo oposto no quadrilátero desse ângulo alfa? Está aqui em cima. Concorda comigo? Então, você pode ter certeza que esse ângulo aqui em cima também tem a mesma medida alfa. Ok? Ferreto, vale para esses dois ângulos aqui? Claro que vale. Por exemplo, se eu disser que esse ângulo aqui ó, é um certo ângulo beta. Opondo-se ao ângulo beta, nós temos esse ângulo aqui. Ó, e esse ângulo aqui você pode ter certeza, então, que ele também mede beta, ok? Essa aqui foi a nossa primeira propriedade dos paralelogramos, tá? Agora, olha a segunda aqui, ó, P2. Diz assim, ó, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes. Olha só, dois lados opostos, eles são sempre o quê? Paralelos e também congruentes, beleza? Então, por exemplo, ó, esses dois lados aqui, ó, este e este aqui, ó, são dois lados opostos, eles são paralelos, tudo bem? Eles são congruentes também. Então, se aqui nós temos uma certa medida A, você pode ter certeza que esse comprimento, ele também vale A. A mesma coisa acontece para este lado aqui e esse outro aqui. Se esse comprimento aqui, ó, for um certo comprimento que tem medida B, você pode ter certeza que esse comprimento aqui em cima, ele também vale B, beleza? Essa foi a propriedade P2, tá? Na propriedade P3, diz assim, ó, as diagonais, olha só, interceptam-se nos seus pontos médios. Pessoal, olha só, todo quadrilátero possui duas diagonais. Nós estamos tratando apenas dos quadriláteros convexos, tá? Olha só, aqui estão, então, as duas diagonais desse paralelogramo, e de acordo com a propriedade P3, está sendo dito que as duas diagonais, elas interceptam-se nos seus pontos médios. Ou seja, pessoal, esse ponto aqui, ó, você pode ter certeza que é o ponto médio da diagonal maior e da diagonal menor também, tá? Por exemplo, essa diagonal aqui, ó, se o comprimento dela, por exemplo, for 20, você pode ter certeza que esse comprimento aqui é 10 e aqui nós temos 10. E se essa outra diagonal aqui, por exemplo, tiver comprimento 14, você pode ter certeza que esse comprimento aqui é 7 e esse outro aqui também é 7. Portanto, nós temos aqui o ponto médio para as duas diagonais, ok? Agora, pessoal, a propriedade P4 diz assim, ó, dois ângulos consecutivos, olha só, dois ângulos consecutivos, eles são sempre suplementares. Pessoal, vamos lembrar o que são dois ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares se a soma desses dois ângulos
resultar no ângulo de 180 graus, tá? Então, essa propriedade está dizendo que dois ângulos consecutivos, ou seja, vizinhos ali, eles são suplementares, isso sempre no paralelogramo. Por exemplo, aquele alfa e aquele beta, tu pode ter certeza que os dois juntos medem 180 graus. Então, olha só, em um certo exercício, o examinador pode fornecer para você apenas um único ângulo. Por exemplo, vamos supor que ele diz que aquele ângulo alfa ali, ó, tem um valor de 30 graus. Como a gente sabe que dois ângulos consecutivos são ângulos suplementares, você concorda comigo que aquele ângulo beta ali, ó, ele vale 150 graus? Isso porque 30 graus mais 150 graus resulta ali no ângulo de 180 graus, já que são ângulos suplementares. Então, se nós temos 30 ali, nós temos 30 lá em cima. Se nós temos ali a 150 no beta, aquele outro beta lá em cima também vale 150. Ou seja, com apenas um ângulo divulgado, beleza? Nós descobrimos os outros três ângulos do paralelogramo, beleza? Cuidado aí, tá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos escrever aqui, ó, o ângulo alfa somado com o ângulo beta resulta no ângulo de 180 graus, já que alfa e beta são dois ângulos consecutivos, portanto, suplementares no paralelogramo. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer dois exercícios que irão abordar essas propriedades que nós acabamos de ver, tá? Logo após, pessoal, nós vamos trabalhar com a área do paralelogramo, beleza? Vem comigo aqui. Então, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer dois exercícios. Olha o que diz o primeiro exercício aqui, ó. Calcule os lados de um paralelogramo. Então, a pergunta aqui, ó, são os lados do paralelogramo, tudo bem? Sabendo que o seu perímetro, olha só, o perímetro, ele diz que vale 84 metros e que a soma dos lados menores, olha só, a soma dos lados menores representa 2/5 da soma dos lados maiores, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou mais ou menos aqui, ó, representar um paralelogramo, tudo bem? Mais ou menos assim, ó, tá? Lados opostos são paralelos e de mesmo comprimento. Eu vou dizer que esse lado aqui, ó, tem uma certa medida A, aqui também será A, e vou dizer que aqui a medida é B e aqui também será B. Como foi dito, ó, o perímetro mede 84 metros. Pessoal, o perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, A mais B, ou seja, 2A mais o 2B, isso aqui corresponde a 84 metros. Tudo bem? Como nós temos o 2 ali, ó, pessoal, como fator comum, nós podemos colocar o 2 em evidência. Então, o 2 acaba multiplicando tanto o A mais este B que está aqui. Beleza? E isso aqui é igual a 84. Pessoal, esse 2 aqui, ó, como está multiplicando, ele pode descer dividindo o 84. Então, nós vamos ter que o A mais o B é igual a 84 dividido por 2. Nós vamos ter aqui, ó, 42 metros medindo o A mais o B. Agora, pessoal, tem uma outra informação aqui que diz o seguinte, a soma dos lados menores representa 2/5 da soma dos lados maiores. Pessoal, a soma dos lados menores será A mais A, concorda comigo? Ou seja, 2A. Esse 2A, ele representa, ou seja, é igual, olha só, a 2/5, vamos colocar aqui a fração 2/5, pessoal, 2/5 da soma dos lados maiores. Então, 2/5 da soma quer dizer 2/5 vezes a soma dos lados maiores. Os lados maiores, eles medem B. Então, somando os lados maiores é B mais B, nós vamos ter aqui o 2B. Tudo bem? Agora, olha só. Como nós temos uma multiplicação aqui, ó, sem problema algum, nós podemos cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui, por exemplo. E nós vamos ter, então, que o A ele é exatamente igual a 2/5 de quem? 2/5 do B. Vamos colocar aqui a 2/5 do B. Beleza? Agora, retorne a essa equação aqui. Ó. Nós temos que A mais B é igual a 42. Nós podemos isolar o B aqui, ó, e dizer que o B, então, ele vale 42
e este A passa lá para o lado direito, ele passa subtraindo, ou seja, 42 menos o A. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu posso, então, substituir o B por 42 menos A nessa equação que está aqui embaixo. Tudo bem? Olha só. Posso dizer, então, que o A é igual a 2/5, olha só, 2/5, que multiplica o B. Pessoal, o B vale 42 menos o A. Então, abre parênteses aqui, 42 menos o A, beleza? E agora o que acontece? Olha só. Como está dividindo aqui, esse 5 ele pode passar multiplicando esse A que está aqui. E esse 2 aqui, que é o numerador, ele pode fazer aqui a propriedade distributiva, né? O famoso chuveirinho ali, beleza? Aí nós vamos ter o seguinte, olha só, 5 vezes o A, nós vamos ficar com 5A. Isso aqui é igual a 2 vezes o 42, vamos ficar com 84, e 2 vezes o menos A, ficaremos com menos 2A, beleza? Esse menos 2A aqui, vai lá para o lado esquerdo somando. Então, 5A com mais 2A, vamos ficar com 7A. Isso aqui é igual a 84. Pessoal, o que acontece aqui? Este 7 está multiplicando, ele desce dividindo 84. Então, 84 dividido por 7, isso vai dar um A exatamente igual a 12. 12 o quê, pessoal? 12 metros, ok? Pessoal, se o A vale 12 metros, eu posso descobrir o valor do B substituindo nessa equação aqui ou substituindo nessa equação que está aqui, beleza? Vamos substituir nessa daqui que é mais simples e rápido. Então, nós vamos ter que o valor do B, ele é exatamente igual a 42 menos o valor do A, que são 12, ou seja, o B ele equivale a 30 metros. Beleza? Então, pessoal, descobrimos ali os lados do paralelogramo e eles medem 12 metros e 30 metros. Beleza? Agora vamos fazer o próximo exercício que também trabalha com as propriedades do paralelogramo. Ok? Vem comigo aqui. Então, desce um pouquinho aqui, e vamos para a segunda questão que diz o seguinte. Olha só. Determine as medidas dos ângulos. Pessoal, agora a pergunta são os ângulos, tá? De um paralelogramo, sabendo que a diferença de dois consecutivos, ou seja, a diferença de dois ângulos consecutivos, é igual a 1/9 da soma de seus ângulos. Pessoal, primeiramente, eu vou esboçar aqui um paralelogramo, tá? Mais ou menos assim, com seus lados paralelos e congruentes. Tudo bem? Olha só o que nós temos aqui. Se a pergunta se refere aos ângulos, se eu disser, por exemplo, que esse ângulo aqui é um certo ângulo alfa, você pode ter certeza que aqui em cima nós temos o mesmo ângulo alfa. Se eu disser que esse ângulo aqui, por exemplo, é beta, você pode ter certeza que esse ângulo aqui é beta também. E o que nós vimos, pessoal, foi o seguinte, que dois ângulos consecutivos em um paralelogramo são dois ângulos suplementares. Então, eu posso dizer que o beta somado com o alfa, aqui, o beta somado com o alfa, isso aqui resulta em 180 graus com certeza, tá? Agora, olha essa informação que foi dita aqui, Foi dita que a diferença de dois ângulos consecutivos é igual a 1/9 da soma de seus ângulos. Pessoal, a diferença de dois ângulos consecutivos, por exemplo, o beta menos o alfa, olha só. O beta menos o ângulo alfa, isso aqui é igual a 1/9 da soma dos seus ângulos. Pessoal, isso aqui é um quadrilátero. Quanto é que mede a soma dos seus 4 ângulos? Em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos internos é sempre 180 graus, tá, pessoal? Agora, qualquer quadrilátero, ou seja, com 4 lados, nós vamos tratar apenas os quadriláteros convexos, tá? Em qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus, ok? Vem comigo aqui. Então, 1/9 da soma dos seus ângulos internos, no caso, ou seja, 360 graus. Tudo bem? Agora, olha só, pessoal, como nós temos uma multiplicação aqui, podemos dividir o 360 por 9, nós vamos ter, então, que o beta menos o alfa corresponde a 40 graus.
Beleza? Agora, pessoal, como beta menos alfa mede 40 graus, nós podemos escrever aqui, ó, beta menos o alfa, isso aqui corresponde ao ângulo de 40 graus. Se nós pegarmos essas duas equações aqui, ó, e somarmos ela termo a termo aqui, nós vamos ter o seguinte. Olha só, beta mais beta, nós vamos ficar com 2 beta, tudo bem? Mais alfa com menos alfa, nós vamos cancelar aqui, tudo bem? Isso aqui é igual a 180 com 40, nós vamos ter 220 graus. Esse 2 está multiplicando, 10 dividindo. Portanto, beta aqui, pessoal, 220 graus dividido por 2, o beta ele mede 110 graus, ok? Agora, olha só, como a soma dos dois ângulos deve dar 180, ou seja, o ângulo beta aqui é somado com o ângulo alfa, são dois ângulos suplementares, então se esse beta vale 110, pode ter certeza que esse ângulo alfa ele mede 70 graus, tá? Então vamos colocar aqui, ó, alfa igual a 70 graus. Então nós temos aqui os 4 ângulos, ó, 70 graus, 110 graus, 70 graus e 110 graus, ok? Agora, pessoal, vamos ao estudo da área do paralelogramo, tá? Já que a maioria das questões de paralelogramo envolve essa parte aí, ou seja, a área dele. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, eu coloquei um paralelogramo aqui, ó, e nós temos que a base dele aqui eu estou chamando de B, e nós temos esse pontilhado aqui, pessoal, que leva essa base até a outra base, ou seja, pessoal, esse pontilhado aqui, ó, nada mais é do que a altura do paralelogramo, beleza? E a área do paralelogramo, pessoal, é muito simples, ó. A área do paralelogramo é base vezes altura, ou seja, B vezes o H. Somente isso, tá? Pessoal, é bem simples compreender porque a área de um paralelogramo é simplesmente base vezes altura. Olha só, por exemplo, se eu traçar aquela diagonal ali, eu vou estar dividindo o paralelogramo em 2 triângulos, aqueles 2 triângulos ali, que têm exatamente a mesma forma, consequentemente a mesma área. Concorda comigo? Agora repare o seguinte, aquele triângulo da esquerda ali, você concorda comigo que a área dele é base vezes altura dividido por 2? Concorda comigo? E o outro triângulo também será base vezes altura dividido por 2. Então, somando essas duas áreas, nós vamos ter 2 base vezes altura dividido por 2. Ou seja, vamos cancelar o 2 ali e a área do paralelogramo, então, será simplesmente base vezes altura. Ok? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, desce comigo e vamos fazer 2 exercícios sobre a área do paralelogramo. Olha só, o primeiro diz o seguinte, ó, determine a área do paralelogramo abaixo. Nós temos aqui um paralelogramo e nós temos aqui esse lado medindo 10, essa base aqui medindo 18 e esse ângulo aqui, pessoal, valendo 60 graus. Tudo bem? Olha só, a área desse paralelogramo, como a gente viu, né, é simplesmente base vezes altura. Tudo certo? Olha só, a base mede 18. Está aqui a base, né? Agora, o que falta é a altura desse paralelogramo. Beleza? Então, olha só, pessoal, vou dizer o seguinte, ó. Vou puxar aqui uma perpendicular, tá? Ou seja, formar 90 graus aqui. Isso, então, garante que é a altura desse paralelogramo. Reparem que é a altura porque é a distância dessa base até a outra base. Tudo bem? Aí o que acontece, pessoal? Nós formamos aqui, ó, no canto esquerdo, um triângulo. Tudo bem? Vou riscar agora aqui, ó. Nós formamos aqui um triângulo retângulo, onde nós temos 60 graus. Nós temos o H, que é o cateto oposto, e o 10 aqui é a hipotenusa. Muito embora a gente ainda não tenha estudado trigonometria, eu vou aplicar um seno nesse triângulo retângulo para descobrir aqui a medida da altura. Olha só, o seno de 60 graus é o cateto oposto, que nesse caso aqui, ó, oposto a 60 graus, será a altura, tudo bem? Dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o 10. Beleza? Agora, olha só, seno de 60 graus é um valor fixo, tá? E esse valor aí, pessoal, ele é exatamente igual a raiz de 3 dividido pelo 2. O que acontece? Ó? Esse 10 aqui que está dividindo, ele passa multiplicando aquele raiz de 3 que está lá em cima.
ou seja, a altura do paralelogramo será 10 vezes raiz de 3, dividido por esse 2 que está ali. Então, nós vamos ter que a altura, nós podemos simplificar o 10 e o 2, a altura será 5 raiz de 3. Beleza? Então, nós temos aqui a altura do paralelogramo. Então, dessa forma aí, pessoal, nós podemos continuar aqui, ó, e calcular a área desse paralelogramo. A base, pessoal, mede 18. Então, nós vamos ter o 18 multiplicado pela altura, que nós encontramos que vale 5 que multiplica a raiz de 3. E nós vamos ter, então, que a área desse paralelogramo será 5 vezes 18, isso aqui dá 90. Então, 90 vezes raiz quadrada de 3, beleza? Então, nós temos aqui a área desse paralelogramo, beleza? Beleza, pessoal? Agora vamos para a saideira, tá? Questão aí bem interessante sobre a área do paralelogramo. Fica aí, hein? Vem comigo. Então, desce aqui, ó, e vamos para a segunda questão, que diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo de área 24 centímetros quadrados. Então, olha só, ABCD. Então, tudo isso daqui, ó, é um paralelogramo e a área foi dito, ó, 24 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora, diz o seguinte, ó, M e N são pontos médios de BC e CD. Pessoal, o M aqui, ó, é o ponto médio de BC e N é o ponto médio de DC, ou seja, CD, como está aqui. Tudo bem? Ele fala assim, ó, respectivamente, tá? Então, olha só, determine a área do polígono AMND. Olha só, AMND, ou seja, a área desse polígono em verde aqui, ó, é a pergunta dessa questão que está aí. Tudo bem? Olha só, foi dito que a área do paralelogramo mede 24. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a área do paralelogramo vale 24 centímetros quadrados. A gente viu que a área de um paralelogramo é simplesmente a base multiplicada pela altura. Tudo bem? A base aqui eu vou chamar de B, ok? Enquanto que a altura, pessoal, vou colocar um pontilhado aqui, ó, mais ou menos assim, tudo bem? Nós vamos ter, então, que tudo isso daqui, ó, corresponde à altura desse paralelogramo. Então, ó, a base multiplicada pela medida da altura corresponde a 24 centímetros quadrados. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a base, ou seja, o B vezes o H, isso aqui é igual a 24, beleza? Agora, olha só, como foi dito que o M aqui é o ponto médio, se eu traçar, por exemplo, uma paralela às bases, tá, desse paralelogramo, mais ou menos assim, concorda comigo? Já que a altura total do paralelogramo aqui, ó, é a altura H, você também concorda comigo que a altura que vai daqui até aqui assim, ó, é H sobre 2? Concorda comigo? Ou seja, essa altura também, que vai daqui até aqui em cima, acaba sendo também H sobre 2. Beleza, pessoal? Onde é que eu quero chegar com isso daí? Pessoal, a área desse quadrilátero verde que está aí é a pergunta da questão. Você concorda comigo que a área desse quadrilátero é a área do paralelogramo inteiro menos a área desse triângulo aí e daquele triângulo ali? Concorda comigo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir quanto é que mede a área desses dois triângulos e aí, então, nós vamos pegar esses valores e vamos subtrair daquele valor 24 centímetros quadrados, que é a área do paralelogramo inteiro. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, eu vou chamar esse triângulo de baixo aqui, ó, de triângulo 1, tudo bem? E esse triângulo aqui em cima eu vou chamar de triângulo 2, ok? Esse triângulo 1 que está aqui, ó, vamos calcular a área dele, ó. A área do triângulo 1 é simplesmente base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, a altura desse triângulo 1 aqui, você concorda comigo que corresponde à metade da altura total do paralelogramo? Ou seja, H sobre 2? Então, a área do triângulo 1 é base, que é o B, tudo bem? Vezes a altura dele aqui, ó,
que corresponde a h sobre 2, base, então, vezes a sua altura, que é h sobre 2, e tudo isso daqui dividido por 2. Pessoal, dividir algo por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Então, nós vamos ter que a área do triângulo 1 será b vezes h vezes 1, ficaremos com BH, tudo bem? Dividido, 2 vezes 2, nós vamos ter o 4. Então, a área 1 será b vezes h dividido por 4. Agora, pessoal, olha só. Como nós sabemos que b vezes h vale 24, nós podemos substituir aqui, ó. Nós vamos ficar 24 dividido por 4. Então, a área do triângulo 1, isso aqui vale 6 centímetros quadrados, ok? Pessoal, acabamos de descobrir a área do triângulo 1. Agora vamos utilizar a mesma ideia para calcularmos ali a área do segundo triângulo, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, a área desse outro triângulo aqui, ó, vamos chamar aqui, ó, a área do triângulo 2, é exatamente igual. Olha só, a base desse triângulo 2 aqui, ó, como aqui nós temos o ponto médio, você concorda comigo que a base desse triângulo 2 é a metade da base do paralelogramo? Como a base do paralelogramo vale b, esse comprimento que vai do N até o C será b sobre 2. Tudo bem? Enquanto que a altura desse triângulo aqui, ó, olha só a altura, pessoal, corresponde exatamente a h sobre 2. Então, vamos lá. Ó. A área do triângulo 2 é a sua base, que é b sobre 2, vezes a sua altura, que é h sobre 2. Não esqueça, né? Dividido por 2, ou seja, multiplicar por 1/2. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, ó, b vezes h vezes 1, nós vamos ficar com b vezes o h. Vamos fazer aqui embaixo. Ó. A área do triângulo 2, então é b vezes o h, dividido, olha só, 2 vezes o 2 vezes o 2, isso aqui dá 8. Só que b vezes h, como nós fizemos aqui, ó, o b vezes h ele vale 24, dividido por 8, isso aí, pessoal, 3 centímetros quadrados, ok? Agora, pessoal, a cartada final. Quero saber a área do quadrilátero, do polígono, no caso, AM, a área, então, do AMND. Pessoal, essa área aqui, ó, é exatamente igual à área do paralelogramo, que nós chamamos de simplesmente A, menos a área desse triângulo aqui de baixo, que nós chamamos a área do triângulo 1, e menos ainda a área do triângulo 2, que nós chamamos de A2. Isso daqui é exatamente igual, pessoal. A área do paralelogramo, então, é 24. Nós vamos tirar a área 1, que é exatamente igual a 6, e vamos tirar a área 2, que no caso é 3. Então, 24 menos o 6, nós vamos ficar com 18, e 18 menos o 3, nós vamos ficar com 15 centímetros quadrados. Essa aí, então, pessoal, é a área do polígono procurado, ok? Beleza, então, pessoal, espero muito que a aula tenha sido bastante proveitosa aí para você, tá? Começamos, então, os quadriláteros, a próxima aula vem um outro quadrilátero aí e nós nos vemos por aí, tá, pessoal? Bons estudos e até mais!